Abra no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos ler o versículo 4. Essa leitura que nós vamos fazer, os fatos que nós vamos conhecer agora e comentar, aconteceram por volta do ano 540 antes de Cristo. Naquela época viveu um homem chamado Elias. E Deus manda ele para um deserto que não tinha uma casa em volta, não tinha um estabelecimento comercial, nenhum lugar onde ele pudesse, na hora da fome, bater numa porta ou ir para qualquer lugar para comprar comida. Bem diferente da nossa vida confortável nos dias de hoje, quando a gente levanta de manhã, pode ir numa padaria, pode ir no mercado, pode ir na feira. Deus mandou ele para um lugar totalmente deserto, onde ele não poderia comprar nada, simplesmente porque não tinha nenhuma casa em volta para ele bater na porta e pedir um prato de comida. Deus mandou ele para lá. E Deus fez uma promessa para ele. Deus fez uma promessa, que ele não precisava se preocupar. Deus disse assim para ele, versículo 4, acompanha aí, ó. E há de ser que beberás do ribeiro, tinha um riozinho lá, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Caramba, que palavra forte essa, hein? Deus mandar um homem para um lugar totalmente deserto e ainda falar para ele, não se preocupe não, você vai beber da água do ribeirozinho que passa ali, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Ao ouvir essa palavra, Elias podia pensar, eu estou enlouquecendo, estou imaginando coisas, estou ouvindo coisas. Mas ele não duvidou, ele creu que ele ouviu a voz de Deus. E ele foi. Foi crendo nisso, ó. Crendo nisso. Eu vou reler o versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ele está crendo nisso. Não questionou em momento nenhum, jamais duvidou, simplesmente obedeceu e foi, conforme você vê aqui no versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Querite quer dizer rio que deságua, ribeiro que deságua, quer dizer, desaguava no próprio rio Jordão, devia ser um afluente do rio Jordão. Então ele está naquele ribeirozinho ali, num lugar deserto. Ele simplesmente foi, porque creu em Deus, mostrou confiança em Deus. Eu vou reler o versículo 4, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aos corvos? Não podia ser uma ave limpa, uma ave mais nobre, uma águia, sei lá, ou uma grande ave ali do deserto, mas um corvo. Corvo que a gente sabe come carniça, carcaça, corpos em decomposição, animais e homens. Se alimenta só de coisas estragadas. E um corvo está associado à morte. E naquela época, amados, na época de Elias, os corvos iam proliferar. Porque muito gado vai morrer pela profecia que Elias fez, que não vai chover durante 3 anos e meio. O gado vai morrer e os corpos vão se decompor ao ar livre.
Pessoas vão morrer de inanição, de subnutrição, de fome, de doenças, saúde debilitada por falta de comida. Os corvos irão proliferar. Vai ter muito corvo em Israel nessa época. Eu me lembro, em 1981, quando eu morei em Manaus, o que mais me impressionou em Manaus foi a quantidade de corvos que eu vi, de urubus que eu vi ali. Eu nunca vi tanto urubu como em Manaus. Porque as pessoas lá comem muito peixe e tinham o hábito de jogar as carcaças nas lixeiras. Aquilo fazia com que os corvos proliferassem. Na época de Elias, os corvos irão proliferar, crescer, multiplicar. Porque a nação inteira vai viver num estado de morte, de miséria, de subnutrição, de fome. Deus vai mandar os corvos sustentarem o Elias nesse período. Justamente corvos associados à morte. Você que está me ouvindo aqui nessa introdução, talvez você várias vezes já disse, ou está com vontade até de me dizer: pastor João Ribe, a minha vida já está no bico do corvo. Ora por mim, pastor, já estou no bico do corvo. Depende. Estar no bico do corvo, se você for um ímpio, realmente a morte está te visitando. Agora, se você é de Deus, se você é bênção de Deus, até o corvo vai ser bênção para você. E Deus, no nosso caso, Ele não vai mandar corvos para nos alimentarem, não. Está escrito lá no Salmo 91, versículo 11. E aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Nós vamos aprender como que Elias, estando num deserto, onde ninguém pode ser sustentado, porque não tem estabelecimentos comerciais para vender 1 quilo de farinha. Não tem nenhum tipo de casa em volta para ele pedir um prato de comida. Nós vamos descobrir agora na palavra como que Elias vai conseguir prosperar onde ninguém prospera, crescer onde ninguém cresce, ser sustentado onde é impossível que alguém seja sustentado. Nós vamos aprender isso agora na palavra, mas nós temos que crer nesta palavra. Você crê que por volta do ano 540 a.C., viveu um homem chamado Elias, e que Deus falou para ele: vai lá no lugar que eu estou te mandando, é um deserto, mas não se preocupe, tem um riozinho ali, você vai beber da água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Você acredita que essa história é verdadeira? Quem acredita que essa história é verdadeira? Crê mesmo? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. O Senhor que manda nas aves dos céus. Glória ao teu nome. Glória ao Senhor que dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Isso, dá glória, glorifica. Você que está nos ouvindo à distância, dá glória a Deus conosco. Glorifique a Deus conosco. Isso, continua, continua. Pai querido, Deus de maravilhas, nós queremos saber como viver este milagre, como depender do Senhor até no meio do deserto, e viver fartura e abundância aonde ninguém poderia viver. Então vem agora com teu Espírito nos ensinar. Tome a boca do pregador, tome o lábio do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Por que Elias está recebendo de Deus esta garantia? Por que Deus está assumindo um compromisso direto de sustentá-lo no meio do deserto?
Qual era o mérito de Elias? O que ele fez para se tornar credor de Deus? Elias, conhecemos a biografia dele, pela vida extraordinária que teve e pela falta de dados sobre o seu passado, porque quando ele aparece aí no livro de Reis, ele já aparece como profeta. Elias tinha um nome que quer dizer: o Senhor é Deus. E muita gente pensa que esse Elias devia ser um anjo disfarçado, ou devia ser uma criatura celestial entre os homens. Mas a palavra nos garante que nada disso, nenhuma dessas teorias prosperam, porque Elias era um homem como nós, diz a palavra. Quero que você vá comigo no livro, na carta de Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 17. E você sabe que Tiago, ele foi chefe da igreja cristã primitiva, foi o primeiro chefe da igreja cristã, ele era mestre. Tiago era meio-irmão de Jesus Cristo, e ele escreveu esta carta. Ele escreveu o seguinte, Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Por que Elias chega lá e fala, não vai mais chover aqui? Por que Elias orou para que não chovesse mais em Israel? Porque na sua época, Israel tinha atingido o apogeu da apostasia. A nação toda havia se desviado, porque o rei de Israel chamava-se Acabe, e ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher chamada Jezabel, ela era filha de um rei dos Sidônios, e ela, ao nascer, foi consagrada ao deus Bel dos Sidônios. Por isso que o nome dela é Jezabel. Ela tinha o nome do deus Bel no seu próprio nome, e esse Bel em hebraico é Baal. E Baal em hebraico quer dizer Senhor. Olha a confusão espiritual. E o rei de Israel, então, casando-se com essa mulher, ele começa a promover o culto a Baal, e ele constrói até templos para Baal em Samaria, e ele honra Baal, e a Jezabel divulga a adoração do deus Baal, do deus Bel. Ela começa a divulgar para que o povo adore o Deus a quem ela foi consagrada. E o deus Baal, ele era representado por uma estátua de um homem guerreiro. E segundo a fé de Jezabel e segundo a fé dos Sidônios e também dos povos ali do Oriente, ele era o Deus da guerra e também o Deus da chuva, que abençoava a terra com a chuva para que a terra produzisse abundantemente. E ele abençoava também o gado e o rebanho das pessoas para que houvesse muita fertilidade e multiplicação dos rebanhos. E ele era o máximo, era o Deus protetor. E Jezabel tinha como protetor particular o Deus Baal. E o Acabe entrou nessa. Aí as pessoas em Israel, acreditando nisso, porque já que o rei está apoiando, já que a rainha é devota da estátua de Baal, e Baal quer dizer Senhor, todos começaram a adquirir réplicas das imagens de Baal e colocar em suas casas, porque queriam que suas casas fossem abençoadas. E Jezabel, ela começa a divulgar entre o povo o seguinte: mas Baal, que quer dizer Senhor, em hebraico, Baal não é um Deus solitário, ele tem uma esposa. A esposa dele chama-se Astarote, e ela é
a senhora de vocês. Aí ela apresentou aquela imagem da deusa Astarote, que tinha os mesmos atributos de Baal, porque era esposa dele. E o culto a Astarote era um culto permissivo, com muita orgia, e atraía as pessoas, porque não havia um compromisso de qualquer tipo de santidade. E já que Astarote era a senhora, a protetora, então as pessoas começaram a ter em suas casas as duas imagens daqueles ídolos, formando um casal espiritual. A estátua de Baal, o Senhor, e a estátua de Astarote, a Senhora. E as casas só se sentiam protegidas, completas e abençoadas se tivessem os dois ídolos, Baal e Astarote. E fora isso, também, Israel começou a adorar Moloque, outro ídolo. E quando as pessoas passaram a ter esta fé em Israel, aquilo aborreceu demais a Deus. O que Acabe estava fazendo aborreceu demais a Deus, porque Deus, desde o princípio, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus diz assim para o povo de Israel: eu sou o Senhor vosso Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem alguma de escultura, nem semelhante ao que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus, Ele proibiu esse tipo de culto, esse tipo de adoração. Mas Israel se desviou, e o exemplo vem de lá de cima. Vem de Acabe e da sua esposa Jezabel. E Acabe vai patrocinando a adoração para Baal, e vai constituindo Baal como Senhor de Israel. Olha só, Baal é o Senhor de Israel. Aqui no capítulo 16 mesmo de Reis, no primeiro livro que nós estamos, vamos ler a partir do versículo 30. Olha o que diz aqui. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, aos olhos de Deus. Mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, é o auge da maldade. E sucedeu o quê? Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. O que Deus falou que não era para fazer, o Acabe está fazendo. Versículo 32. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Ele construiu um templo para Baal. Ele começou a incentivar a idolatria. Mas Baal quer dizer Senhor. O Acabe está sendo enganado. Ele pensa que está servindo o Senhor. Então ele está honrando um ídolo, mas isso aborrece a Deus. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Isso irrita a Deus. E Acabe está irritando a Deus. Então Deus levanta Elias, que era um homem comum, e diz para ele: eu quero que você vá até a casa de Acabe. Quero que você entre na casa real. E quero que você diga para ele, que já que ele acredita no Deus da chuva, que não vai mais chover em Israel. E mais do que isso, nem orvalho vai descer sobre Israel. Quando as pessoas dormirem à noite, não haverá umidade do ar. Nem no inverno. Não haverá sereno, não haverá orvalho à noite. E de dia eu não darei a chuva, porque Acabe é o foco. É o foco de onde emana a idolatria. É da casa de Acabe que o mal se espalha para Israel. Então vai lá, Elias, e diga para ele que não haverá mais orvalho e nem chuva em Israel, senão segundo a tua palavra. E Elias foi. E como que era Elias? Elias, ele se vestia estranhamente para os próprios
habitantes daquele lugar. As pessoas naquela época usavam vestidos, roupas compridas, de tecido, mas Elias, ele usava uma roupa feita com pele de camelo, uma coisa muito primitiva, e ele usava um cinto largo aqui na cintura, nos lombos, a palavra diz, e ele parecia um homem das cavernas, barbudo, cabeludo, muito estranho. E ele chega lá no palácio real de Acabe, e ele diz: eu quero falar com o rei. Eu tenho uma palavra do Senhor para ele. Quando ele disse, eu tenho uma palavra do Senhor para ele, o Acabe pensou: o Senhor é Baal. Eu quero ouvir a palavra do Senhor. No mínimo, o Senhor mandou esse profeta para me elogiar, porque eu construí um templo para ele, eu construí um templo para Baal, para o Senhor Baal. Eu divulguei bastante o culto a Baal em Israel. Eu sou o rei que mais fez isso pelo Senhor. Então, no mínimo, esse profeta está vindo para me elogiar. E ele recebeu Elias. E Elias chega para ele e diz assim: Acabe, vive o Senhor, meu Deus, diante cuja face estou. E eu quero que você frise isso aqui, no capítulo 17, versículo 1, que ele diz: perante cuja face estou. Para você levar uma palavra com autoridade, a tua vida tem que estar diante do Senhor. A tua vida tem que estar no altar. E Elias sabia que a vida dele estava no altar. Ele garante isso, ele faz o seu breve currículo. Vive o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Deus de Israel não é Baal. E Baal não é o Senhor de Israel. Vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele falou isso. Acabe ouviu e não notou nenhuma diferença em nada. E deve ter dito: tirem esse maluco daqui, porque parecia um esquisitão mesmo. Acabe deve ter zombado depois que Elias saiu, deve ter comentado com a corte, com os súditos: cada louco que aparece, como é que vocês me deixam entrar esses malucos? Deve ter feito zombaria, deve ter escarnecido. Mas Elias quer dizer: o Senhor é Deus. E Elias estava ali em nome do Senhor. Acabe não quis ouvir, até escarneceu. Eu digo isso para você. Quem sabe na sua casa, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, na sua escola, as pessoas sabem qual é a tua posição. As pessoas sabem que você está com a tua vida diante de Deus. As pessoas sabem que você gosta de falar de Jesus. Quem sabe já não aconteceu isso com você, das pessoas zombarem e escarnecerem? Quem aqui já viveu essa experiência de ser zombado, escarnecido? Você fica triste, não fica? Poxa, fui falar do Senhor para minha família e zombaram de mim. Eu pude ver pelo canto dos meus olhos eles rindo, comentando, zombando. Falei na escola, na faculdade, fizeram isso comigo, eu percebi a zombaria. No meu trabalho, falei do Senhor, eu chego, as pessoas riem, fazem piadinhas, comentam. Aí você fica triste, né? Fala: poxa, eu não merecia isso. Eu estou tentando levar para eles a fé no verdadeiro Senhor e eles zombam de mim. Elias era um homem que estava levando para Acabe a verdadeira fé, mas Acabe não quis saber, com certeza escarneceu. Às vezes você tenta levar a verdadeira fé para alguém e ali aquela rodinha escarnece de você, é a rodinha dos escarnecedores. Mas Deus diz a você: não fique triste quando isso acontecer. No Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 11 está escrito assim: bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Podem zombar de você à vontade,
mas a tua vida está diante da face do Senhor, e Deus está contigo por onde quer que você andar. Eles podem escarnecer, mas a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Mas dia ou menos dia, eles vão reconhecer que você é de Deus. E eles vão respeitar isso no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola, na sua parentela e na sua família. Mas dia menos dia, as pessoas vão olhar para você e dizer: o Deus desta pessoa é o verdadeiro Deus. O Senhor desta pessoa é o verdadeiro Senhor. Mas dia menos dia, irão comprovar que Deus está contigo. Elias, neste momento, ele é apenas um maluco, e tem tudo de maluco, não é? Que pessoa estranha. Mas aí Deus fala para ele: sai, vai para onde eu vou te mostrar, porque agora vão buscar a tua vida em todo o país, vão te perseguir por toda parte, mas eu não vou mandar você para outra nação. Eu não vou mandar você para outro país. Você vai ficar aqui mesmo em Israel. Você vai ficar pertinho de Samaria. Você vai ficar ali no ribeiro de Querite, que deságua no Jordão. Você vai ficar pertinho deles. Mas ali não tem nada em volta. Eles irão te procurar em toda a nação quando verem a seca acontecendo. Eles vão te caçar. Você vai ser a pessoa mais procurada do país. Eles vão te procurar até nas nações de fora. Mas você vai continuar ali. Você vai ficar na posição que eu te coloquei. E ninguém vai te encontrar. E ninguém vai te fazer mal. E ninguém vai conseguir te capturar, porque eu vou fazer você ficar invisível no meio deles. Eles vão te procurar no país inteiro, mas ninguém vai te encontrar, porque eu te escondo na palma da minha mão. Não tenha medo de ninguém, porque eu sou contigo. Vai lá no ribeiro de Querite. Você vai beber da água desse ribeiro. E ali não tem nada em volta. Mas eu tenho ordenado aos corvos, os meus corvos, que venham e te sustentem. E Elias foi. Foi com toda a fé. A palavra diz que ele realmente foi. Então vamos ver. Elias vai ficar ali um bom tempo. Um bom tempo. Enquanto isso, no restante do país, o culto a Baal, o Senhor, vai continuar prosperando. Acabe vai continuar fazendo suas promessas para Baal. Jezabel, ela mesma constitui sacerdotes para Baal, até chegar ao número de 450 sacerdotes de Baal ali em Israel. A proliferação daquela falsa fé vai alcançar uma alta velocidade e as pessoas vão procurar Baal, porque a seca começa a se instalar em todo o país. De noite não cai o orvalho, as pessoas acordam tossindo com a garganta seca, e de dia não vem chuva. A água começa a desaparecer, não mais há água para o gado, nem água para a plantação, tudo começa a morrer. As pessoas começam a preservar a água, as pessoas não se lavam mais, a água está sumindo do país inteiro, mas eles fazem promessas para Baal. Baal é o Deus da chuva, e eles fazem sacrifícios para Baal, e eles oferecem animais para Baal. Baal, manda chuva para a gente. Mas Deus disse: Baal é um falso senhor, o verdadeiro Senhor sou eu. Quem manda no céu sou eu, e eu disse que nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a palavra de Elias. Então eles pedem para Baal e nada, pedem para Astarote, a senhora, e nada. Aí eles começam a avançar no desejo de verem seus pedidos atendidos, e começam a oferecer sacrifícios humanos. Olha a que ponto chegaram. Havia sacrifício humano, e o preferido para se dedicar a Baal, a Astarote e a Moloque, era o sacrifício do filhinho primogênito. Levava-se a criança
diante do ídolo: Baal, Baal, faça chover, eu te dou o meu filho, o primogênito. E matava a criança na frente do ídolo. Faziam sacrifícios para Astarote, porque acreditavam que assim moveriam o coração do Deus Baal, do Senhor. Achavam que assim viria a chuva. Eles oferecem sacrifícios humanos para Moloque. Eles querem ajuda. E a seca vai aumentando. Aí está chegando a época do inverno. No inverno deve chover. Vai nevar, vai chover. Nós vamos ter água. Então eles fazem muitos sacrifícios humanos para esses ídolos. E o sacrifício final que eles estavam fazendo era pegar o filho primogênito, a criança mais velha, o primeiro filho, colocar essa criança amarrada na frente do ídolo Baal, colocar lenha e madeira aos pés da criança e incendiar, fazer uma fogueira e deixar a criança morrer queimada viva. E a criança gritando, aqueles gritos alucinantes. Eles acreditavam que esse grito entraria nos ouvidos de Baal. E Baal responderia que os gritos da criança seriam um sacrifício que Baal não desprezaria. Ele mandaria chuva, afinal ele era o Deus da chuva. E eles oferecem crianças vivas em holocaustos, queimam crianças vivas para Baal, o Senhor, acreditando que estavam fazendo isso para o Senhor. Mas aí passa um inverno, passa outro, e nada de chuva, nada de orvalho. O gado vai morrendo. As pessoas vão ficando doentes e morrendo de inanição, de fome. As doenças e as pestes se espalham em alta velocidade. Quase todas as casas têm gente morta. Nesse momento, eles querem achar Elias. Temos que achar Elias, aquele homem que um dia entrou na casa real e disse que não haveria nem orvalho nem chuva, senão segundo a sua palavra. Nós precisamos encontrar este homem. Talvez ele tenha como fazer uma oração e a chuva vir sobre a terra. Talvez ele tenha domínio sobre as nuvens e sobre o tempo. Talvez ele tenha mais intimidade com Deus, com o Senhor. Precisamos achar este homem. E eles caçam Elias no país inteiro. Procuram até no estrangeiro. Mas Elias está bem ali, no ribeiro de Querite. Ninguém consegue achá-lo, ninguém consegue pegá-lo. Agora ele é a pessoa mais procurada em Israel. E como que Elias está vivendo todo esse tempo, amados? Como que ele está vivendo? Tem uma caverna ali, ele usa como casa. Mora dentro da caverna. Na primeira noite que ele foi para lá, quando Deus disse: vai para lá, porque eu ordenei aos corvos que te sustentem, e a água você bebe do ribeiro de Querite. Vai para lá. Naquela primeira noite, Elias dormiu na caverna. Quando ele acordou de manhã, ele foi até o ribeiro. Se ajoelhou ali, bebeu a água do ribeiro, né? Lavou o rosto, levantou-se e falou: agora eu estou com fome. Deus disse que ia me mandar a comida através dos corvos. Eu vou esperar porque eu estou com fome. E ele fica sentado numa pedra ali à beira do rio. E ele tem a certeza que no meio daquele deserto Deus vai sustentá-lo. Mas tem muitos corvos voando em Israel. Ele olha e ele vê que tem corvos vindo na sua direção, mas estão tão longe, não dá para identificar nada. E ele fica observando aqueles corvos, e os corvos vêm voando na sua direção e vêm ficando cada vez maior. E ele pensa: será que eles estão trazendo a minha comida? E que tipo de comida que eles vão trazer? Será que eles vão me trazer uma carne quase putrefada? Será que eles vão me trazer um resto de algum animal morto? Que tipo de comida que esses corvos vão me trazer? Será que eles estão trazendo a minha comida? Que tipo de comida eles estão trazendo? E os corvos vão chegando cada vez mais perto. E Elias observando o voo dos corvos. O corvo, quando ele está no céu, parece pequenininho, mas quando ele chega perto é grande, né? E eles vão se aproximando. E Elias vê
que um dos corvos está trazendo, ou no bico, ou nas garras, ele está trazendo algo, seria uma presa? Seria seu próprio alimento? Ele vê que tem outro corvo trazendo coisas também, ou no bico, ou nas garras. Seria uma presa, alimento para o próprio corvo, ou será o meu alimento? E ele fica esperando, será que Deus vai cumprir o que falou? Deus me mandou aqui, eu espero que Deus cumpra. Eu tenho certeza que Ele vai cumprir, eu estou esperando, porque se o meu alimento, se o meu socorro não vier do céu, aonde eu vou arrumar comida? Eu não posso nem sair daqui mais. Eu sou procurado em Israel. Deus mandou ficar escondido aqui. Eu tenho que ficar no meu esconderijo. Então a bênção vai ter que vir do céu. O meu sustento vai ter que vir do céu. Será que esses corvos estão trazendo o meu alimento? E quando os corvos se aproximaram, diz a palavra de Deus, que um deles estava trazendo carne. Não carne apodrecida. Não carne em decomposição, não carne de um cadáver, mas carne de boa qualidade. E trouxe aquela carne e colocou diante do profeta. Quando ele viu isso, ele deve ter dito, glória a Deus, o Senhor é Deus mesmo, hein? O corvo, ao invés de comer a minha comida, ele trouxe direitinho. Aí o outro corvo vem, o que o outro corvo está trazendo? Pão, amados. Pão, peraí, pão. Carne a gente imagina que talvez o corvo tivesse como pegar em algum lugar. Mas pão? Aonde que esse corvo arrumou o pão? Amados. E diz aqui a palavra, olha que coisa linda, ó. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E Elias bebia do ribeiro. Quer dizer que ele fazia 2 refeições por dia, numa época em que as pessoas não vão ter nem mais o que comer, onde as pessoas vão morrer de inanição, de fome, de fraqueza. Ele vai fazer 2 boas refeições por dia, de manhã e de noite. Quer dizer que o milagre vai se repetir. Quer dizer que não é acaso nem coincidência, aqueles corvos que trouxeram carne e que trouxeram pão, eles voltam no fim do dia trazendo uma nova quantidade de carne e de pão, e Elias come, e no dia seguinte ele se levanta, ele sai da sua caverna, ele vai lá, bebe a água do ribeiro de Querite, lava o rosto, e ele olha e fala, está na hora da minha comida, os meus garçons enviados por Deus já estão chegando, bem na horinha, e trazem a carne e trazem o pão, de manhã e de novo à noite, antes da noite eles trazem a carne e o pão. No terceiro dia, a mesma coisa. E o milagre vai se repetir dia após dia. Ou seja, Deus não estava trazendo um estoque para Elias comer e dizer, guarda aí na caverna, trouxe bastante pão para você. Era uma quantidade para aquele dia. Naquele dia ele tinha comida de manhã e tinha comida de noite. Mas para o dia seguinte ele não tinha. No dia seguinte, ele tinha que depender de novo do Senhor. Ele tinha que olhar novamente para o céu e esperar Deus mandar o seu alimento, mandar o seu sustento. E Deus mandava para aquele dia. Aí ele se alimentava naquele dia, 2 refeições, mas acabou. Para o dia seguinte ele não tem. No dia seguinte ele tem que novamente olhar para o céu e esperar o sustento que vem do alto. Você está entendendo isso? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele viu que as pessoas estavam preocupadas. O que nós comeremos? O que nós beberemos? O que nós vestiremos? Jesus disse para elas, não se preocupem com essas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vós lhe pedirdes. Façam o seguinte, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a cada dia as bênçãos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Jesus ensinou que a nossa preocupação tem que ser com o sustento do dia de hoje. Na célebre oração do Pai Nosso, num trecho, nós oramos, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim que nós oramos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Elias está recebendo?
para o mesmo dia aquela quantidade, porque no dia seguinte ele tem que continuar dependendo do Senhor e do sustento no céu. Você está entendendo isso? Como é que Deus quer que você viva a tua vida? Fazendo um estoque, fazendo uma provisão, tendo muito mantimento na tua casa, guardado até para uma terceira guerra mundial? Deus não quer essa provisão da tua parte, porque a tua provisão vem do Deus Todo-Poderoso, o teu sustento vem do céu. Hoje você depende dele, e hoje ele vai fazer tudo o que você precisa. Amanhã não tem, mas amanhã você vai depender dele, e ele vai fazer tudo o que você precisa. A cada dia você vai depender do Senhor. Como é que Elias está vivendo este milagre e por quê? Porque primeiramente, Elias está com a vida dele diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. Elias não está temporariamente diante da face do Senhor. Ele está 24 horas por dia diante de Deus. Ele adora a Deus em espírito e em verdade. Ele não leva uma vida dupla, ele não se desvia. Ele está o tempo todo diante da face do Senhor. Por que Elias se tornou credor de Deus? Além dele estar com a vida diante do Senhor, ele tem compromisso com a palavra de Deus e compromisso com a verdadeira fé. Acabe, o que você está fazendo é errado. Esse Baal não é Senhor. Podem dizer que ele é um Senhor, mas ele não é o Senhor. O verdadeiro Senhor é o nosso Deus, o Deus de Israel. O meu Deus é o Senhor. Esse é o verdadeiro Senhor. Então ele defendeu a verdadeira fé, ele pregava a verdadeira fé, ele defendia a verdadeira fé, ele tinha compromisso com a verdadeira fé. Quando você tem compromisso com Deus, então Deus tem compromisso com você também. Quando você está com a vida diante do Senhor, e você defende a verdadeira fé, você não aceita a falsa fé, você tem a coragem, o atrevimento de pregar a verdadeira fé, então Deus também vai sustentar a tua vida e Ele vai te abençoar. O fato de Elias viver esse milagre, essa maravilha, é porque ele se fez credor de Deus. Não vou dizer merecedor, porque ninguém merece as bênçãos de Deus, mas por causa das atitudes dele, ele se fez credor do Senhor do universo. O sustento vinha das aves do céu. Aquelas aves não iam buscar nos desertos, entre corpos apodrecidos, o sustento do profeta. Aquelas aves recebiam diretamente de Deus, das mãos de Deus, o sustento para levar para o profeta. Fosse só a carne, a gente poderia pensar, pegar em qualquer lugar. Mas e o pão? De onde vinha esse pão? Vamos imaginar que aqui no alto é o trono de Deus. Vamos imaginar que aqui é a atmosfera. E vamos imaginar que ali no chão é a terra. E ali está o ribeiro de Querite e ali está a caverna de Elias. Os corvos voam muito alto. Vamos ver pela fé como é que era o sustento de Elias. Porque Deus diz: todas as aves são minhas. Todas as aves do céu são minhas. Então, as aves estavam voando ali naquelas alturas. Deus chegava para o corvo, estendia a mão dele e falava assim: pega isso aqui, leva para o meu servo lá naquela caverna que ele está com fome. Passava outro corvo, Deus pegava o pão e dava para o corvo e dizia: leva para o meu servo lá no ribeiro de Querite, lá naquela caverna, ele está esperando. Todo dia Deus estava dando para as aves o sustento. Corvos, viu? Corvos. Alguém poderia falar: mas corvos, isso é repugnante. É que há uma simbologia nisso tudo, amados. Há uma revelação. Por que corvos? Por que carne e por que pão? Vamos comigo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Jesus disse o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Corvos estão associados com a morte. A carne que eles trazem e o pão que eles trazem é uma figura, é um símbolo
do que Jesus disse ali no Evangelho de João 6:51. A minha carne eu vou dar pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O sustento de Elias está vindo do alto, não é da terra não. Por isso agora eu vou profetizar sobre a tua vida. Se você colocar a tua vida diante da face do Senhor, se você ficar firme com o teu Deus, se você tiver compromisso com a verdadeira fé, você pode estar até no meio do maior deserto. Você pode estar sem qualquer possibilidade de prosperidade ou de sustento aonde você se encontra. Mas você tem compromisso com Deus e Deus tem compromisso com você. Ele vai dar ordem não para os corvos, mas para os seus anjos excelentes e poderosos. Os anjos de Deus virão e eles te servirão, assim como Jesus Cristo foi servido no meio do deserto. Jesus disse: vai-te, Satanás, você quer ser Senhor da minha vida, está me oferecendo tudo isso, mas escrito está: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E diz a palavra que Satanás saiu e vieram os anjos do céu e serviram o Senhor no meio do deserto. Se você tiver compromisso com Deus, os anjos de Deus estarão subindo e descendo sobre a tua vida. Você vai ser sustentado pela mão do Senhor. Compromisso com Deus. Mas mesmo uma pessoa que tem muito compromisso com Deus pode ser atingida pela crise. E é o que vai acontecer com Elias, porque essa história se propagou para o país inteiro e a praga foi mesmo. Não chove em lugar nenhum, não tem orvalho em lugar nenhum. E aquele ribeiro de Querite, ele se seca. Versículo 7. E sucedeu o quê? Passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ou seja, chegou na casa do profeta Elias aquela crise. Agora ele não tem mais água para beber. Ele foi atingido pela crise que estava na terra. Como que uma pessoa de Deus reage nesta hora? Se até hoje eu estou vivendo pela fé, sustentado por Deus, e estou servindo a Deus, e a bênção secou, a fonte secou, o que o homem de Deus, o que a mulher de Deus faz? Vai blasfemar? Poxa, mas espera aí, estou servindo ao Senhor, agora secou até a minha fonte secou? Estou fazendo tudo que agrada a Deus, minha vida está diante da face de Deus, e agora a minha fonte secou, até a minha fonte secou. O homem de Deus vai fazer isso? A mulher de Deus vai fazer isso? Não vai blasfemar, não vai murmurar. Na hora em que a crise chega na tua casa, na tua porta, você tem que fazer o que Elias fez. Ele levantou os olhos aos céus e ele disse: o Senhor é Deus. Ele vai me sustentar. Aqui eu não tenho mais água para beber, mas o Senhor é Deus. Até hoje Ele me sustentou e Ele não vai me largar agora no meio do caminho. Deus não vai dizer para você: escuta, olha, estou te sustentando aí no meio dessa crise. Te sustentei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Mas agora agosto não dá. Agosto é um mês de azar. Agora não dá não. Deus vai falar isso para você? Não. Eu te sustentei hoje. Continua na minha presença todos os dias. E a cada dia eu vou mandar a minha bênção até você. Eu vou te sustentar diariamente com a minha bênção. Não importa se é mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tem gente que diz: na minha profissão tem meses que são bons e tem meses que são ruins. Tem meses que eu trabalho muito e tem meses que eu estou desempregado. Tem meses que a minha venda bomba e tem meses que a minha venda fracassa. Isso é para o ímpio, mas não para você que serve o Senhor, porque Deus vai te sustentar mesmo no meio do deserto. Deus, Ele tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. O que Elias fez? Clamou ao Senhor, e aí Deus disse para ele, olha a resposta de Deus, e isso aqui foi confirmado por Jesus, eu vou te mostrar também, versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, eu vou reler isso, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo,
Eu não sei se você está entendendo. A palavra de Deus está vindo para você agora. É bom quando a palavra vem, não é? Porque a gente tem certeza que Deus está fazendo tudo por nós, está no controle. Deus disse para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, uma aldeia, que é de Sidom. Sidom fica na Síria. Essa aldeia ficava entre as cidades de Tiro e Sidom, que hoje inclusive pertence à Síria. Vai para lá e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Uma mulher viúva. Deus trabalha com coisas inusitadas, você não acha? Nós sabemos que o corvo, ele tem a plumagem preta. E uma mulher viúva se veste com que cor? Que engraçado. Os corvos lembram morte. A viúva também lembra, diretamente. Ela é viúva, o marido morreu. E ela está de preto, ela lembra a morte. É porque Deus vai usar esta viúva para sustentar o profeta. E ele vai levar vida onde tem morte. Onde a morte está rondando, Deus vai levar vida através do profeta Elias. E novamente o milagre que vai ser operado ali, ele é simbólico. Então vamos ver o que aconteceu. Elias chega lá em Sarepta. E Jesus confirmou que ele foi lá mesmo. E que essa seca foi brava, durou 3 anos e meio. Para nosso conhecimento espiritual, vamos confirmar isso primeiro. Lucas capítulo 4, versículo 25. Jesus nunca mentiu. Se ele falar que aquilo aconteceu, é porque aconteceu mesmo. Lucas 4, 25, Jesus diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Jesus disse até o tempo que durou aquela seca. Foi ele que deu a informação precisa, que Tiago aproveitou ali, que eu li para você em 5,17. Jesus que deu essa informação detalhada. O céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Muitas viúvas tinham ali. Por quê? Porque em toda a casa tinha um defunto. Em toda a casa tinha gente morrendo. O que mais tinha em Israel era a mulher viúva. Gente que estava também esperando a morte. E Jesus está dizendo, tinha muitas viúvas ali, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, a não ser aquela viúva de Sarepta de Sidom. Durou 3 anos e meio a seca. Jesus está confirmando, tinha muita gente ali, muita viúva ali. Mas por que aquela recebeu o profeta Elias? E vai viver o milagre de Deus? Por quê? É agora que nós vamos ver. Amados, como crescer no deserto? Como ser sustentado onde ninguém pode ser sustentado? Como prosperar onde ninguém pode prosperar? E como usufruir desse benefício onde Deus se compromete em fazer maravilhas para dar o sustento? Nós vamos ver isso agora. Vamos acompanhar comigo. Elias, ele viu a mulher viúva, ele ficou na porta da cidade. Tinha uma mulher procurando gravetos no chão para fazer fogo. Ele chama esta mulher e diz, olha, eu sou o profeta do verdadeiro Deus. Deus me mandou aqui e ele disse que uma viúva vai me sustentar. E eu sei que a senhora vai me sustentar. Traga um pouco de água para mim numa vasilha. E ela falou, tá, vou buscar. Quando ela estava indo, ele falou assim, mas espera aí, eu estou com fome também. Eu não quero só água, água não mata fome, água mata sede. Me traga aqui um pão para eu comer. Eu estou com fome. Deus disse que você vai me sustentar. E essa mulher diz para o profeta, versículo 12, porém ela disse, vive o Senhor, teu Deus, não é o Deus dela não, o Deus dela talvez fosse Baal. Vive o Senhor, teu Deus, não é o Deus dela, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Vou fazer o fogo, vou ligar o fogo ali, não? Vou acender o fogo a lenha,
e vou pegar aquele restinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, eu vou fazer comida, vai ser a última refeição da minha vida e a última refeição do meu filho. Depois nós não vamos ter mais nada para comer e nós vamos morrer de fome, como está todo mundo morrendo de fome. Está todo mundo morrendo de fome e agora chegou a nossa hora também. O profeta disse para ela, vamos acompanhar e use uma caneta agora. Versículo 13, e Elias lhe disse, não temas, passa um traço aí de baixo. Sabe por que a pessoa não pode temer? Porque o medo trabalha contra a fé, e o medo é uma fé ao contrário. Tudo que a pessoa tem medo acontece com ela. Tudo que ela teme que aconteça, vai acontecer. Primeira coisa, não temas, amém? Vai e faze conforme a tua palavra, isto é, vai lá, faz o bolo que você disse que ia fazer. Porém, acende o fogo lá, porém, faze disso primeiro para mim. Passa um traço aqui de baixo, primeiro para mim. Um bolo pequeno, só para uma pessoa. E traze-mo para fora. E traze-mo. Traga para mim. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor mande a chuva sobre a terra. E a mulher creu. O que ela fez? Ela entrou em casa, acendeu o fogo. Era ela e um filho apenas. Ela tinha um pouco de farinha na panela. Então ela pega um punhado daquela farinha, porque é para fazer um bolo pequeno para o profeta primeiro. Ela pega um punhado, enche a mão e põe ali e começa a preparar. Pega o azeite e derrama o suficiente para aquela massa dar ligadura. E ela vai amolecendo aquela farinha. Ela vai fazendo uma massa e vai sovando a massa. Aí ela pega aquele amassado, aquela massa, e ela põe no forno. E aquele cheiro gostoso enche a casa. Podemos até imaginar o filhinho dela faminto, magrinho, dizendo, mãe, que bom, estava com uma fome. E ela respondendo para o filho, não é para nós não. É para aquele homem lá fora, ele é um homem de Deus. Mandou fazer primeiro para ele e depois eu faço para a gente, tá, meu filho? Primeiro para ele e depois para a gente. E o menino entendeu. Essa mulher pegou o pão quando ficou pronto e levou lá para o profeta comer. Aí o profeta disse, agora pode voltar para a tua casa e faça para você e faça para o teu filho. E ela vai e acaba com o resto da farinha que estava na panela. Ela pega tudo, é a última refeição. Antes ela tinha só para 2 e agora dividiu por 3. Aí ela pega o resto da farinha na panela e ela põe ali e pega o restinho do azeite e derrama ali, aquela botija ela derrama. E ela pega então, faz aquele bolo para ela e ela come junto com o seu filho. Agora ela não pensa mais em comida porque ela comeu. Ela só vai pensar em comida no dia seguinte. No dia seguinte, o profeta Elias continua na porta da casa dela. E o profeta diz, mulher, estou com fome. Deus disse que é você que vai me sustentar. Faça um bolo e traga aqui para mim primeiro. Poxa, mas ontem eu peguei tudo. Olha a história se repetindo. Ontem eu peguei tudo. Não tem mais. Mas ele está mandando eu fazer. E eu lembro que ele disse, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Aí ela tem que fazer primeiro para ele outra vez. No outro dia tem que fazer primeiro para o profeta. Aí ela vai e tem farinha na panela. Ela fala, poxa, mas eu pensei que realmente tinha acabado ontem. Mas eu vou fazer agora um punhado primeiro para ele. Vou colocar um pouco de azeite, vou fazer o bolo dele primeiro. Profeta, está aqui teu bolo. Agora vai lá e faz para você e faz para o teu filho. E ela vai e faz. Aí acabou o que estava na panela, acabou o azeite na botija. Ela não pensa mais em comida nesse dia. No dia seguinte ela vai ter fome. No dia seguinte o profeta está na porta dela. Mulher, faça a minha comida, traz o meu pão aqui fora. Faz primeiro para mim.
Poxa, mas eu acho que não tem mais. Eu, de qualquer maneira, eu vou dar uma olhada. Ela olha na panela, tem farinha na panela. E ela faz primeiro para o profeta, derrama o azeite e leva para ele primeiro. Aí ele diz, agora vai e faz para você, faz para o teu filho. Ela volta e acaba com a farinha na panela e aparentemente acabou com o azeite na botija. Nesse dia ela não pensa mais em comida. Mas no dia seguinte ela está com fome e ela escuta o profeta. Mulher, traz o meu pão aqui fora, primeiro para mim. Aí ela vai lá, vai na panela, realmente tem farinha, realmente tem azeite. Ela dá para o profeta e isso virou rotina, amados. Virou rotina. Todo dia comeu ela, comeu o filho e comeu também o profeta Elias. E durante todo o tempo em que durou aquela seca, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou, porque Deus é fiel e cumpriu aquilo que Ele promete. Se a tua vida está diante de Deus, se você tem compromisso com Deus e a sua palavra, e se você tem fé, então Deus não vai deixar faltar o teu sustento. Me chama a atenção esse detalhe aqui, amados. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Se a pessoa crer no que Deus fala, nada vai lhe faltar. Salmo 23 garante isso, você conhece de cor. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Confia nesse pastor. O que Ele quer que você viva? Um dia de cada vez. Hoje você confia nele. Pode ser que hoje se esgotem todos os seus recursos, mas amanhã você vai levantar e vai estar confiando no Senhor. A tua vida vai ter que continuar diante da face do Senhor. Você vai ter que continuar com compromisso com o Senhor. Aí Ele vai prover todas as tuas necessidades. Nenhum dia lhe faltará se você também não faltar com Deus. Agora vamos nos colocar todos de pé. Aconteceu uma coisa ali, amados. Na casa daquela mulher, que foi uma fatalidade terrível. O filho dela ficou doente e morreu. A morte entrou na casa daquela viúva. Tudo que ela tinha era o filho. E ela chora com o profeta pega o menino nos braços, coloca numa cama, e o profeta Elias ora e se deita 3 vezes sobre o cadáver da criança. Na terceira vez que ele se deitou sobre o cadáver da criança, o menino abriu o olho. Aí ele pegou o filho, levou para a mulher e disse, olha, o teu filho vive, ele está aqui. Ou seja, a bênção fica dentro da casa. Você está compreendendo isso? Quando o profeta Elias disse, a minha casa, primeiro para mim, depois para você, parece uma crueldade, mas quem estava por detrás daquele negócio é o próprio Deus. Eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Deus vai fazer isso na tua vida. O teu sustento vai vir do céu. Deus vai mandar o sustento de maneira sobrenatural. Deus vai usar pessoas humildes à tua volta, que serão bênção na tua vida. Deus, Ele vai abrir as portas para você. Vai ter muita gente passando necessidade. Vai ter muita gente perdendo o emprego. Vai ter muita gente sendo visitada pela doença e até pela morte. Mas na tua casa nenhum mal vai entrar, se você colocar Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Prova em cima de prova. Mas em todas elas o milagre acontecia. Em todas elas Deus mostrava que Ele responde com fidelidade àqueles que são fiéis a Ele. Deus hoje, Ele está procurando nesta igreja, no meio destas pessoas, no meio desta multidão, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Para que o adorem como Senhor. Não através de um ídolo, porque qualquer representação do Senhor em forma de ídolo é Baal. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele falou para a mulher samaritana, que aliás era do mesmo território em que Elias estava.
mesmo território do rei Acabe. Foi ali naquele território onde a idolatria proliferou violentamente, foi que Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura esses verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se eu chegar para um macumbeiro que tem um terreiro e falar para ele assim: você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Claro que ele acredita sim. Ele é macumbeiro, mas acredita em Deus. Você acredita em Jesus? Você acredita no Senhor? O macumbeiro vai dizer: claro que eu acredito no Senhor. Eu tenho até uma imagem dele no meu terreiro. E tem mesmo. É um Baal. Essa pessoa não serve a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram o verdadeiro Senhor em espírito e em verdade. E Deus procura esses verdadeiros adoradores. Só que chegam para você, te dão um ídolo representando o Senhor, te dão outro ídolo representando uma senhora, te dão mais outra infinidade de ídolos para você ter como padroeiro, para você buscar ajuda, e isso irrita Deus. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Deus é ciumento demais. Deus considera que é um adultério a pessoa tentar adorá-lo através de um ídolo, ou a pessoa se dirigir a qualquer imagem para fazer qualquer oração, reza ou petição. Jezabel, ela não quis se converter com a pregação de Elias. Pelo contrário, ela vai tentar matar Elias, ela vai perseguir Elias. Se Elias não fosse arrebatado naquela carruagem de fogo, com certeza o exército de Samaria, o exército de Israel, o exército de Jezabel, mataria o profeta. Deus o recolheu da terra numa carruagem de fogo, foi um arrebatamento. Porque se ele continuasse ali, Jezabel o mataria, porque ela não se converteu. Só que Jezabel termina mal, ela vai ser jogada do alto de uma torre e o seu corpo vai se espatifar no chão, o seu sangue vai escorrer, e os cães do deserto virão e lamberão o seu sangue e comerão a sua carne, e diz a palavra que arrancarão até a sua face, vai ficar só a sua caveira. Jezabel vai se dar mal, porque ela não quis se converter. Acabe vai se dar mal. Ele se disfarça e vai para a guerra como se fosse um soldado comum. E diz a palavra que um arqueiro, na sua simplicidade, pegou uma flecha e lançou no meio daquela tropa dos soldados de Israel. E a seta caiu exatamente naquela abertura entre a couraça e a fivela. E Acabe vai morrer por esse ferimento. Acabe não quis saber do verdadeiro Senhor. Tanto Acabe como Jezabel se dão mal, terminam mal. E Jezabel, ela é retratada no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Ela é retratada como uma prostituta. Por quê? Ela fazia programa? Não, porque ela ensinava o povo a se prostituir, indo atrás dos ídolos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas, Jesus falando, hein? Tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Ele chama a idolatria de prostituição. A pessoa deixa o verdadeiro Deus para adorar um ídolo. Isso é prostituição. E não se arrependeu. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Os que adulteram com ela, isto é, os que são ensinados na idolatria, virá grande tribulação. Ou seja, não tem bênção para quem é idólatra. Deus abomina quando a pessoa tenta até adorá-lo como o Senhor via uma imagem, via um ídolo. Ele aborrece isso. É prostituição. O que Deus quer? Verdadeiros adoradores. O que Ele está procurando aqui nesta igreja? Pessoas que querem ser verdadeiras adoradoras.
para adorá-lo em espírito e em verdade. Você não está vendo nenhuma imagem de Jesus Cristo aqui dentro. Aqui não tem nenhuma cruz, nada. Só que você está sentindo que Jesus está presente neste lugar. Aí dentro do teu coração tem uma certeza: o Senhor está aqui. O verdadeiro Senhor, eu sinto no meu espírito. Parabéns. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E é pela fé, em espírito, que você tem que falar: eu quero entregar minha vida para o Senhor e recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É um ato de fé. Você não está vendo nada, mas no teu espírito você está sentindo. E Deus quer que você faça com Ele esse compromisso agora, de entregar a sua vida para Jesus, de recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque Ele sim, é o pão vivo que desceu do céu. E Ele diz: e eu darei a minha carne pela vida do mundo, e quem comer a minha carne não vai mais morrer. O que Ele está propondo para você é isso: te sustentar inclusive espiritualmente, e não só por esta vida, mas por toda a eternidade. Quem é que pode te garantir um sustento eterno? Só aquele que é o pão da vida, e que deu a sua carne por você, e Ele veio do alto, Ele veio do céu. O sustento de Elias veio do céu, o teu sustento está vindo do alto. Deus está mandando a bênção para a tua vida. É uma decisão que você toma, é um compromisso que você faz, e também a partir daí o Senhor se compromete com você. Olhem todos para mim. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É em espírito que você tem que tomar a sua decisão pela fé e dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero recebê-lo agora. Eu quero que Ele seja meu dono, meu Senhor, o verdadeiro Senhor. Eu quero fazer isso publicamente. Você tem que renunciar aos ídolos, às imagens. O pai de Jezabel chamava-se Etbaal, que quer dizer com Baal. Quer dizer que havia uma tradição religiosa que vinha de pai para filho. Jezabel estava numa falsa fé, teve a oportunidade de receber a verdadeira fé, mas ela recusou e ela não se arrependeu e terminou daquele jeito. Você pode ter na sua família uma tradição religiosa, mas tradição religiosa não salva ninguém. É nessa hora que Deus está te mandando a verdadeira palavra, a verdadeira fé, para que você levante a sua mão e diga: eu quero receber o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim. Quantos aqui, em espírito e em verdade, crendo que Ele é o único Senhor, o único e verdadeiro Deus, que Ele não pode ser representado nem por ídolos, nem por imagens, que Ele tem que ser adorado em espírito. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, olha quantas mãos levantadas. Olha que maravilha. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. E está chegando mais. Isso, venha, meu querido, venha, minha querida. Você está sentindo o desejo de vir? Pede licença e venha. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. O que aconteceu com o rei Acabe, amados? O rei Acabe, olha só, ele foi criado em Israel, conhecia o verdadeiro Senhor, mas o que ele fez com a verdadeira fé? Ele simplesmente pôs de lado, se desviou. Acabe estava desviado. Foi levada para ele a palavra verdadeira que salva? Foi. Foram feitos sinais para que ele cresce? Sim. E Acabe se arrependeu e creu? Não, continuou com a sua fé dividida, continuou desviado. Às vezes a fé da pessoa está desviada. A pessoa está com a fé dividida. Ela já não serve a Deus com integridade. Ela não consagra mais o seu corpo como templo vivo do Espírito Santo.
ela pegou esta casa aqui, ó, e prostituiu essa casa, profanou esta casa. A palavra de Deus diz que o teu corpo é o templo do Deus vivo, e você prostituiu o seu corpo com cigarro, com bebida, com prostituição carnal mesmo. Você fez coisas lá fora que mancharam esta casa, prostituíram o teu corpo. Mas o que Deus quer? Deus quer o teu mal? Não, o que Deus quer fazer? Ele quer te purificar com o sangue de Jesus. Ele quer perdoar todos os teus pecados. Ele quer limpar esta casa. Ele quer apagar as tuas iniquidades, tirar da tua memória toda acusação. Ele quer tirar da tua vida toda condenação. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Antes, Ele quer que a pessoa se arrependa e viva. Hoje você está aqui ouvindo esta palavra. Você não se desviou como Acabe, por exemplo, para adorar um ídolo. Tudo bem, mas você está agora adorando as coisas do mundo, vivendo os prazeres do mundo. Mas o teu coração está triste, porque você sabe que tudo isso está errado. E você não quer continuar vivendo desse jeito. Pastor, eu não estou tendo forças para consagrar a minha vida a Deus. A minha vida está uma loucura. Eu quero servir ao Senhor, mas quando eu vejo, já estou fazendo alguma coisa errada. Eu preciso de uma oração, eu preciso de uma ajuda. Então nós vamos orar por você. Em nome de Jesus nós vamos orar e a tua vida espiritual vai ser restaurada. Se você lá fora começou a fazer coisas como fumar, beber, jogar, se prostituir, o Senhor Jesus vai te purificar de todo o pecado agora. Ele vai trabalhar na tua vida. Quer vir aqui para frente e receber esta oração? Então saia do teu lugar e venha aqui para frente, porque Deus vai restaurar a tua vida. Você pode estar fraco, fraca, sem forças, sem fé, mas Deus vai restaurar a tua vida. Deus, Ele vai fortalecer a tua fé, a verdadeira fé. Ele vai fazer uma purificação poderosa no teu interior. Ele vai tirar de você toda iniquidade. Ele vai libertar de todo vício que atrapalha. Eu imagino como deve ser triste você que conhece a palavra de Deus, acender um cigarro. Aí você fuma porque está com aquela vontade, mas quando você acaba de fumar aquele cigarro, você diz, que porcaria que eu fiz, que besteira que eu fiz, por que eu fumei? Ou então você bebe, ou joga, ou faz outras coisas, naquela hora parece que você tem uma necessidade de fazer aquilo, mas depois que você faz, você cai em si, você diz, o que eu fiz? Pequei contra Deus. Só que isso vem se repetindo na sua vida. Muitas pessoas já vieram aqui para frente, mas o Espírito Santo está chamando você também para vir aqui na frente, porque Ele quer restaurar a tua vida espiritual. Ele vai te dar sustento para esta vida e sustento para a eternidade. Ele vai te dar sustento espiritual. Se Jesus Cristo mandasse tocar a trombeta agora, você subiria no arrebatamento? Ou se a tua alma fosse pedida esta noite, você partiria tranquilo, tranquila? Ou a sua mente estaria perturbada, te daria agonia, desespero na última hora? Hoje o Senhor quer abençoar a tua vida, de modo que você saia daqui totalmente restaurado e restaurada. Para que você não precise ter o seu sangue derramado, como teve Jezabel e como teve Acabe, cujos sangues foram derramados. Se você tiver o sangue de Jesus, então você vai ver que Ele já derramou o sangue por você. E você não precisa ter o seu sangue derramado. Quer vir aqui na frente, receber esta oração, esta restauração? Então vem aqui para frente. Deixa o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. O que importa é você diante de Deus. Não é a nossa posição diante dos homens. Elias era um homem abençoado, porque ele dizia, vive o Senhor diante cuja face estou. A tua vida tem que estar diante da face de Deus, não diante da face dos homens. Por isso venha para frente sem qualquer tipo de vergonha, acanhamento, porque Deus vai abençoar a tua vida. Enquanto mais algumas pessoas estão chegando, quero falar com aqueles que estão escutando pela rádio, ou acompanhando pela internet, ou mesmo no trânsito enquanto dirigem. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem, te deram um DVD e disseram, assista isso aqui, ou você está assistindo no seu estado um programa na TV, e você quer entregar a vida para Jesus.
Então se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós que estamos aqui na Sede Nacional da Paz e Vida em São Paulo, vamos dobrar os nossos joelhos diante do altar. Vou chamar aqui do meu lado o meu filho na fé, pastor Ubiratã Araújo, que agora é o teu pastor. E o papel do pastor é o seguinte: o pastor ele tem que levar as ovelhas para as águas limpas e tranquilas. Não pode levar para água parada, nem para água contaminada, nem para água poluída, nem para água barrenta. Pastor Ubiratã é aquele tipo de pastor que vai te conduzir como ovelha às águas tranquilas, águas puras. O papel do pastor é levar o rebanho para os pastos verdejantes. Pastor Ubiratã jamais vai te levar para um pasto de capim secos. Você vai receber o pasto verdejante. Você não vai ter capim velho aqui. Aqui o capim é novo, é fresquinho. O pasto é verdejante. O trabalho do pastor é guardar o rebanho do perigo, proteger do lobo. Pastor Ubiratã vai fazer isso por você. O trabalho do pastor é cuidar da ovelha ferida, da ovelha doente, da ovelha que está machucada, até ela sarar, cuidar dela até sarar. Ele vai cuidar de você até você sarar totalmente espiritualmente. O trabalho do pastor é buscar a ovelha que desgarrou, que se perdeu. Ele vai buscar você aonde você estiver. Ele é esse tipo de pastor. O trabalho do pastor é proteger o rebanho na vigília da noite, durante a madrugada. Ele vai levantar de madrugada para orar por você e te abençoar. Então coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Pai Santo, meu Deus querido, meu Deus amado, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E eu quero te adorar por toda a minha vida, em espírito e em verdade. Eu quero te servir todos os dias aqui na terra e também por toda a eternidade. É por isso que agora, de joelhos, eu peço o perdão dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e me purifica com aquele sangue que o Senhor mesmo verteu na cruz do Calvário, quando estava aqui na terra, na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor é o meu Deus, e eu não tenho outro Deus além de ti. Eu te peço, confirma o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida, que o Senhor tem nas tuas mãos, e registra a minha decisão, porque ela é irrevogável e irretratável. Eu não voltarei atrás. A minha decisão é para sempre, e eu quero te servir todos os dias da minha vida. Vem, Senhor, com o teu Espírito e me enche da tua presença. Retira de mim tudo que não te agrada, me purifica, me restaura, me transforma, faz uma obra de limpeza no meu corpo, porque eu consagro o meu corpo ao Senhor. O meu corpo é o templo vivo do teu Espírito. Meu Deus querido, meu Deus amado, me dê agora a alegria da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.